Por favor, Deus, me mostra o que falta. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje estou num cenário totalmente diferente. Eu vim visitar os meus pais, e o meu irmão e a minha cunhada. E aproveitei que o meu irmão com a minha cunhada saíram para trabalhar e falei assim: vou lá na casa deles gravar os meus vídeos. Então, essa casa que vocês estão vendo aqui é do meu irmão com a minha cunhada. E hoje o tema que Deus colocou no meu coração para eu trazer aqui para vocês foi sobre o meu encontro com Jesus. Como que eu tive esse encontro com Jesus? Eu quero contar aqui para vocês. E eu quero também contar quem era a Daiane antes desse encontro e quem se tornou a Daiane depois deste encontro. E antes de eu começar a falar, eu quero saber aqui se você já teve esse encontro com Jesus. Escreve aqui nos comentários se você já teve esse encontro, como foi. Eu quero ler cada comentário aqui. E eu vou pedir também para você deixar já o seu like, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu publico aqui. Bom, então, quem era a Daiane antes desse encontro com Jesus? A Daiane antes desse encontro com Jesus era uma mulher totalmente perdida. Totalmente perdida, que sentia um vazio dentro do seu peito, que tentou preencher esse vazio tantas vezes com bebida, com baladas, com festas, com homens. A Daiane, antes de conhecer Jesus, era uma pessoa que não se valorizava, que não se amava, carente, totalmente dependente emocional. Essa era a Daiane antes do encontro com Jesus. Eu cresci numa família católica, então eu ia na novena, fazia minhas orações, eu conversava assim com Deus. Em 2020 eu entrei para o desenvolvimento humano. Eu tinha uma loja de suplementos. E eu comecei a diminuir um pouco as baladas, as bebedeiras, mas aquele vazio dentro do meu peito era gigante. E eu tentava preencher com homens. Tentava preencher com homens, conhecia alguém, já me apaixonava, já me apegava. E, enfim, foi assim desde 2020 até início de 2023, que eu tive meu encontro com Jesus no dia 10 de março de 2023. Eu lembro que quando eu entrei para o desenvolvimento humano, que eu parei um pouco com as bebidas, com as festas, eu comecei a me aproximar mais de Deus. E eu lembro que assim, eu tinha umas frases de afirmações, eu colei no espelho do meu banheiro, eu repetia todos os dias aquelas frases de afirmações e falava assim: usa-me, Deus, para o seu propósito, faça aquilo que o Senhor quiser da minha vida, eu entrego a minha vida em suas mãos. Eu realmente falava isso, eu sentia com todas as fibras do meu corpo, eu realmente me entregava quando eu fazia essas declarações assim para Deus. Eu também sempre gostei muito de ouvir louvor, eu gostava de escutar a Aline Barros, que tinha aquela música que dizia assim: usa-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache sorte. Então, usa-me, Senhor, usa-me. Eu gostava muito desse louvor e eu sempre estava ali louvando. Só que assim, sinceramente, eu não sabia o que era Espírito Santo. Eu tinha conhecimento do Espírito Santo, mas eu não sabia que existia um espaço para Deus aqui no nosso coração e que aquele vazio que eu sentia era porque eu ainda não tinha o Espírito Santo. Então, eu lembro que por um bom tempo eu ficava repetindo essas frases assim para Deus, que eu queria que ele me usasse, que eu queria seguir os caminhos dele, que ele guiasse a minha vida. E na palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E hoje eu olho para trás e vejo que realmente eu busquei a Deus de todo o meu coração.
Realmente eu queria que a minha vida fosse guiada por ele, mesmo sem entender o que eu estava falando naquele momento. Eu falava que eu queria os caminhos dele e eu falava diretamente com ele. Na verdade, mesmo eu frequentando a igreja católica, eh, eu tinha, claro, a gente, tem aquele apreço por Maria, mas para mim sempre foi Deus. Para mim sempre foi Deus, sempre foi Jesus. Eu também não gostava muito das imagens e tal, tanto que sempre quando eu me mudei, eu nunca levei, assim, imagens, também não gostava do Jesus na cruz, porque eu olhava, assim, me dava uma coisa ruim, sabe, que eu falava assim: "Nossa, eu não gosto de ver Jesus desse jeito". Então, eu falava diretamente com Deus, eu não falava com imagens, eu não usava intercessores, eu falava diretamente com Deus. Eu falava: "Deus, usa-me para o seu propósito, para aquilo que o Senhor quer da minha vida, eis-me aqui, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer". Então, eu realmente queria isso. Eu realmente queria seguir pelo caminho de Deus, mas eu nem sabia o que que eu estava falando, né, na época, como eu disse. Então, no final de 2022, eu passei pelo processo de curas emocionais, que é o quê? Que é curar traumas e feridas e crenças limitantes lá da infância e adolescência. Então, eu passei por um processo profundo de curas, curei tudo que tinha que curar com os meus pais, ressignifiquei toda a minha infância, foi um processo, assim, transformador na minha vida. Eu lembro que eu saí desse processo, assim, uma nova mulher, eu não sentia mais carência, mais dependência emocional, tanto que, assim, eu nunca tinha conseguido terminar um relacionamento, mas depois que eu passei por esse processo de curas, eu estava em um relacionamento muito ruim e eu consegui terminar. Então, foi assim um divisor de águas na minha vida e eu vejo que passar por esse processo de curas antes de ter conhecido Jesus foi fundamental para que depois que eu tive um encontro com Jesus, eu realmente conseguisse me afastar de todas as coisas erradas que eu fazia antes, principalmente o pecado sexual. Então eu passei por esse processo de curas, que inclusive é o que eu trabalho hoje, porque como eu sempre falo assim, eu sou fruto de um processo de curas, então eu sei o quanto é transformador, mas eu sei que a cura não é completa sem Jesus. Por isso que eu sou terapeuta cristã, justamente porque não existe cura completa sem Jesus. Eu entendi isso, eu passei por isso. Bom, depois que eu passei por esse processo de curas, como eu falei, eu me libertei da dependência emocional, já não via mais sentido em bebida, em balada, em nada disso, mas aquele vazio aqui dentro continuava. E eu sempre ali, ó, pedindo para Deus: "Deus, usa-me, faça o que o Senhor quiser da minha vida". Eu lembro até hoje, no dia 10 de março de 2023, eu acordei sentindo um vazio, aquele vazio, assim, parecia que tinha que se abriu um buraco dentro de mim, porque como eu falei, eu já sentia aquele vazio, mas nesse dia estava rasgando o meu peito, era algo assim que rasgava o meu peito. E eu lembro que eu acordei e com uma agonia, uma vontade de chorar, rasgando o meu peito, assim, um vazio, um vazio, um vazio. E eu me ajoelhei e eu falei assim para Deus: "Deus, me mostra o que falta". Mas assim, em prantos, em prantos. Eu falei para Deus: "Deus, me mostra o que falta, porque eu já não sei mais o que é". Eu não sabia mesmo, eu não sabia. Eu falei assim: "Me mostra o que falta, porque eu já não sei mais. Eu já fiz tudo que eu podia, eu já passei pelo processo de curas, eu sei que isso já não é mais carência, que isso já não é mais dependência emocional, que não é vontade de sair, de beber. Eu sei que se eu fizer tudo isso não vai me preencher". Então eu me ajoelhei em prantos e falei: "Por favor, Deus, me mostra o que falta. Por que que eu ainda sinto esse vazio no meu peito? Por favor, me mostra o que falta". Eu lembro que eu clamei assim a Deus e
Deus é tão perfeito que naquele dia eu ia iniciar um estudo bíblico com uma pastora. Porque, como eu falei para vocês aqui, eu sentia esse vazio dentro do meu peito, então eu já estava procurando por que eu sentia aquilo, o que estava faltando. Então, eu já estava procurando. Aí eu lembro que teve uma colega minha que ela falou que ela tinha feito estudo bíblico com uma pastora e que tinha sido excelente, se eu queria fazer e tal. E eu falei assim: "Eu quero", por mais que na época eu era católica, eu falava assim: "Ah, é Jesus, é Deus, né, então é o que eu acredito". E eu fui para esse estudo bíblico, e era só eu e a pastora. E chegando lá, a pastora fez aquela oração para eu aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador, e eu fiz a oração e eu já comecei a me sentir muito mais leve, muito mais feliz. E a pastora naquele dia falou para mim sobre obediência, da gente obedecer aquilo que Deus fala para nós, e ela falou que Adão e Eva acabaram sendo expulsos do paraíso porque foram desobedientes a Deus. E aquilo, olha, Deus preparou tudo tão certinho na minha mente que, meu Deus, quando eu olho para trás eu falo, Senhor, só o Senhor para fazer tamanha perfeição. E naquele dia mesmo eu tinha um encontro de mulheres de tarde que eram mulheres empreendedoras que também levavam a palavra de Deus. Depois do estudo bíblico, eu voltei para casa, almocei e já fui para esse encontro. E lá também, assim, eu senti uma paz como eu nunca tinha experimentado. Eu nunca, sabe? Eu senti assim, parecia que eu estava flutuando, parecia que eu estava flutuando, flutuando, uma paz, uma alegria, um equilíbrio emocional, uma tranquilidade. E nossa, foi incrível, assim. Elas começavam a explicar coisa da Bíblia e eu comecei a entender a Bíblia. E aí, voltando para casa, e uma colega minha da faculdade, muito tempo assim que eu não via ela, ela falou assim: Dai, Deus falou para eu te chamar para ir pro culto, e quando Deus fala, eu tenho que obedecer. E quando ela falou assim, Deus está te chamando, e como eu não entendia direito ainda das coisas, eu falei assim, ai, como é que ela vai falar que Deus está me chamando? Mas aquilo ficou na minha mente, sabe? Deus está te chamando. E eu tinha um monte de coisa para fazer. Na hora que chegasse em casa, tinha que trabalhar, tinha que entregar uns negócios. E eu falei assim para Deus: Deus, se é o Senhor mesmo que está me chamando para ir para esse culto, eu falei, então que eu chegue em casa e tudo flua. E realmente dê tempo de eu ir no culto. Pasmem. Eu cheguei em casa assim, ó. Tudo fluiu, coisas que eu achava que eu ia demorar muito para conseguir fazer, eu consegui fazer rapidinho. E o culto era às 20 horas, eu olhei no relógio, era 19h45, e eu falei, nossa, então é Deus mesmo, né? Então eu vou. E aí eu fui nesse culto e Deus falou muito comigo nesse culto, muito. Como eu falei para vocês aqui, eu tinha aquele relacionamento que eu nunca tinha conseguido terminar um relacionamento e aquele eu consegui, mas eu terminei, mas não tinha bloqueado o rapaz das redes sociais, nem do WhatsApp, nem nada disso, porque eu terminei com ele assim, tranquila, sabe? Mas no culto, assim, Deus falando, sabe, parecia que era comigo, porque falava assim: quando você realmente não quer mais uma pessoa, você tem que bloquear, você não pode deixar nenhum rastro para trás, para você não cair em tentação, tipo, umas coisas assim, sabe? E eu sentia que Deus estava falando comigo naquele momento. E, sinceramente, hoje eu entendo que Deus estava provando a minha obediência. E quanto mais a pregadora falava sobre bloquear, bloquear, tem que bloquear, não sei nem por que ela entrou nesse assunto, mas enfim. Mas eu sentia que era para mim. E aí vinha aquela fala da minha pastora do estudo bíblico falando assim: Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque desobedeceram a Deus. E eu falei assim: meu Deus, é comigo, é comigo. Eu fui lá e bloqueei do Instagram. E aí foi muito incrível, assim, porque a pregadora falava assim: você não pode deixar rastros, então você não tem que bloquear só do Instagram, você tem que bloquear do WhatsApp também. Quando ela falou isso, eu falei assim: é Deus falando comigo. Não é possível, porque eu acabei de bloquear do Instagram, só que não ia bloquear do WhatsApp. E ela fala isso. Eu falei assim: não, tá bom, Deus, já entendi. Fui lá e bloqueei do WhatsApp também. E olha, eu vou falar assim, que eu senti uma paz tão grande, uma paz. Então, como que eu tive esse encontro com Jesus?
Foi nesse dia, 10 de março de 2023, eu clamando, pedindo a Deus, perguntando o que faltava. Naquele dia eu entendi que o que faltava era o Espírito Santo morando naquele vazio que eu sentia, que era o espaço dele que estava reservado ali. Então foi nesse dia que eu tive esse encontro com Jesus, que eu clamei, que eu pedi. A pastora da escola bíblica me fez repetir aquela oração, aceitando Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu tive aquele dia preenchido com a presença de Deus. Então, esse foi o meu encontro com Jesus. Depois desse dia, eu nunca mais senti aquele vazio. Nunca mais senti aquele vazio que eu sentia no meu peito. Então, quem era a Daiane antes desse encontro com Jesus? Uma mulher, como eu falei, totalmente perdida. Como eu tive o meu encontro com Jesus, eu vejo que foi realmente pedindo muito a Deus, aquelas frases de afirmação que eu fazia, entregando a minha vida para Jesus, pedindo para que fosse feita conforme a vontade de Deus. Aquele dia que eu clamei a Deus, pedindo para Ele me mostrar o que faltava. Gente, foi incrível aquele dia, foi incrível, assim, uma paz que excede todo o entendimento, que eu nunca tinha sentido na minha vida, eu senti naquele dia. Olha, sem sombras de dúvidas, foi o melhor dia de toda a minha vida. O melhor dia de toda a minha vida. E quem se tornou a Daiane depois desse encontro com Jesus? Na verdade, eu vejo que eu não me tornei ninguém. Eu voltei a ser quem Deus tinha me criado para ser. Porque eu comecei a me enxergar como uma filha de Deus. Eu lembro que eu quis aprender tudo sobre a Bíblia, porque eu falei assim, eu não quero fazer mais nada que desagrade o coração de Deus. Eu consegui começar a chamar Deus de Pai. Eu entendi que eu era filha amada de Deus. A minha vida mudou completamente. Como eu falei, eu vivi em pecado sexual. Eu não sabia, na verdade, que era um pecado. Não sabia. Eu lembro que eu ia nas palestras do Márcio Micheli e ele falava que sexo sem casamento era um pecado. Mas eu falava assim, ai, Satanás, ele cega as pessoas. Quando as pessoas estão em pecado, Satanás cega as pessoas e fecha o ouvido delas, para que elas não entendam realmente que elas estão fazendo errado. E eu estava cega. Eu vivia no pecado sexual e eu estava totalmente cega. E eu lembro que depois que eu tive esse encontro com Jesus, eu perguntei para uma amiga minha que já era crente há muito mais tempo, falei assim, sexo sem casamento realmente é pecado? E ela falou, sim, Dai, é pecado. Então eu falei assim, então, a partir de hoje, eu não me entrego para mais ninguém, a não ser depois do casamento. Eu fiz até um voto com Deus, eu falei assim, Deus, eu não beijo na boca mais ninguém, a não ser aquele homem que o Senhor vai me confirmar que é o meu futuro marido. E isso faz mais de 2 anos, que realmente eu nunca mais beijei na boca. Eu estou esperando em Deus, coisa assim que eu vou falar para vocês que antes de eu ter esse encontro com Jesus, isso jamais passou pela minha cabeça, que eu ia conseguir, porque como eu falei, eu era muito carente, eu era muito dependente emocional, então eu conhecia alguém, já estava ali me entregando, sabe? Mas depois que eu tive esse encontro com Jesus, eu entendi o quanto valiosa eu era e que Deus colocou o sexo como um presente de casamento, um presente de casamento, porque hoje a gente vê tantas mulheres se entregando antes de casar e depois acabam sendo apelidadas com apelidos que eu também já tive, apelidos baixos, e realmente não vale a pena. As curas emocionais, como eu falei, foram um divisor de águas na minha vida, mas esse encontro com Jesus, esse encontro com Jesus é indescritível, é indescritível. Bob, vem aqui, Bob, vem aqui. Vem, carinha. Olha só o meu cachorrinho aqui, gente. Olha só que coisa mais linda. Vai lá, Bob.
esse encontro com Jesus é indescritível, assim, foi realmente a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sem sombras de dúvidas. E depois disso, como eu falei, eu comecei a me enxergar como realmente uma mulher de valor, uma mulher valiosa, uma filha de Deus. Só que depois que a gente tem esse encontro com Jesus, a gente tem que saber que o Espírito Santo, assim como o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, nós também somos levados para o deserto. E nesse ano de 2023 foi o ano assim que eu passei o maior deserto da minha vida. Em questão financeira. Eu cheguei num ponto que eu não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus. Eu cheguei num ponto que eu não tinha dinheiro para comprar frango, né, que teoricamente, assim, era o mais barato de mistura. Eu passei por esse deserto, mas eu falo que é muito melhor estar num deserto com Deus do que estar na terra prometida sem Deus. Eu passei por esse deserto, mas eu não larguei da mão de Deus. Sabe, eu vejo que Deus foi me moldando para que eu me tornasse uma mulher mais humilde. Eu tinha um ego lá em cima, Deus quebrou meu ego, graças a Deus, porque se Deus não quebra o seu ego quebra você, sabe? Então é muito melhor você ser quebrado por Deus do que depois ser quebrado pelo seu ego. Então, a Daiane, pós-encontro com Jesus, é uma mulher que realmente é muito mais grata, uma mulher que é muito mais feliz, que aprendeu a se amar, que aprendeu a se valorizar, que tem um coração muito mais humilde, que todos os dias pede para Deus para ser uma pessoa melhor e pede todos os dias para que Deus guie a sua vida. Eu era também uma pessoa muito ansiosa. Hoje em dia eu consigo confiar em Deus, sabendo que Ele está tomando conta de tudo. Se a porta se abre, é Ele, se a porta se fecha, é Ele. Uma mulher que entendeu que tem um pai que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que tem um pai que nele não há erros, né? O meu pai aqui da terra que Deus escolheu para mim é uma pessoa falha, né? É uma pessoa que eu amo demais, mas é uma pessoa falha porque teve pais falhos e nós somos falhos e todos os seres humanos são falhos, mas Deus é perfeito. Então, hoje em dia eu sou uma mulher completa, completa em Deus, completa em Deus, uma mulher muito mais equilibrada emocionalmente. E se você ainda não teve esse seu encontro com Jesus, como está lá na palavra, você vai me buscar e vai me achar quando me buscar de todo o seu coração. Então faça como eu fiz. Peça para Deus para você ter esse encontro. Você está tendo teus olhos abertos aqui, porque como eu falei, eu nem sabia que tinha o Espírito Santo morando dentro de nós, que tinha essa possibilidade de ter um encontro com Jesus, nem sabia disso. Mas você que está aqui assistindo esse vídeo e ainda não teve o seu encontro com Jesus, você está sendo privilegiado de saber disso. Então peça para Deus, Deus, eu quero ter esse encontro com Jesus. Se afaste de tudo que é errado, de sentimentos também como mágoa, raiva, rancor. Perdoe quem você tiver que perdoar. Se perdoe também, que é muito importante, se perdoar. E peça para Deus. Peça a Deus, eu quero ter esse encontro. E não tem como a sua vida não mudar depois que você tem esse encontro com Jesus. Em menos de um mês, eu já estava descendo as águas e, assim, porque eu tinha certeza que aquilo que eu tanto procurei, eu encontrei. E assim vai ser na sua vida se você ainda não teve o seu encontro com Jesus. Bom, essa foi a minha história, então, de como que eu tive esse encontro com Jesus, de como era a minha vida antes, como está a minha vida hoje. E eu não vou falar aqui que a gente tem um encontro com Jesus, a gente começa a ter uma vida com Jesus e que os desafios não vão existir. Os desafios vêm, mas olha, em todos eles, em Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores. Eu nunca mais senti que eu estava passando por um desafio sozinha. Eu sabia que tinha alguém ali para segurar a minha mão. E é assim até hoje.
Então, o que eu posso te falar, assim, é que se você ainda não teve esse encontro com Jesus, busque de todo o seu coração e você terá, e a sua vida nunca mais será a mesma e para melhor, porque por mais que você passe pelo momento do deserto, mas como eu falei, muito melhor passar pelo deserto com Deus do que estar na terra prometida sem Deus. Não vale a pena. E se você gostou desse vídeo, se essa história te tocou de alguma forma, como eu falei, deixa o seu like, compartilha também com quem precisa saber disso. E um beijo, até a próxima. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu publico aqui. Que Deus te abençoe!